E tem uma coisa, Otávio, que você falou aí, da Gazeta estar lá na Associação Mineira de Imprensa. Enquanto você falava isso, eu lembrei de um fato curioso, que até nem estava aqui na minha cabeça para tocar nesse assunto, mas eu me lembrei que a Gazeta tem um fato bastante importante, que através da Gazeta se mudou um pouco, se contesta um fato histórico aqui no Brasil. A gente vai fugir um pouco da história dos 130 anos, porque eu lembrei disso e achei importante falar. Que é a questão de quando que o futebol foi trazido para o Brasil, porque historicamente se fala que o futebol foi trazido pelo Charles Miller, não lembro a data agora, porque como eu acabei de falar, isso acabou de vir para minha cabeça, mas numa edição da Gazeta lá atrás, numa das primeiras edições da Gazeta, no começo, acho que no final do século, século XIX, saiu uma notícia de futebol antes do Charles Miller, né, falando de um jogo de futebol em Pouso Alegre, se não me engano. Então, quer dizer, a Gazeta, esse jornal aqui de Ouro Fino, que já... O jornal documenta, né? É um documento que fica para sempre. O surgimento do futebol antes do Charles Miller, né? Que antes da história, o Charles Miller, que é praça em São Paulo, onde tem o estádio do Pacaembu em São Paulo, tem a praça Charles Miller, em homenagem a ele que teria trazido o futebol para o Brasil, mas parece que não. A Gazeta noticia um jogo de futebol em Pouso Alegre antes do Charles Miller, não é isso? E como documento, você vê, a Dona Leide, ela tem uma contribuição enorme para a história de Ouro Fino, né? E ela deixou registrado lá, arquivado, né? Dr. Zé Guimarães, vários exemplares da Gazeta. Ela tem, inclusive, a família tem agora o número 1. Né? Nós temos lá no arquivo o número 2, a partir do número 2. E você folhear isso, né? Você viaja na história. São registros assim incríveis ao longo do tempo e para pesquisa, né? Bastante coisa. Você vê como que era a mídia, como é que era feita a publicidade, a escrita, né? As redações. Né? Você vê a evolução ou a involução da escrita ao longo do tempo, do meio de comunicação, né? É interessante demais, é muito bacana, você faz uma viagem no tempo, né? E jornalismo é algo extremamente importante, a gente vê o que a gente vive hoje, né? O mundo de hoje. Não, foi bom você ter tocado nisso, porque a gente tem esse arquivo que você fala, né? Que você citou. E, assim, a mídia digital, ela tem a sua importância. Hoje, né, você tem a notícia no estalar dos dedos, você vai lá e você procura. Mas é rico mas a mídia não tem, o digital não tem aquilo lá atrás, né, registrado direitinho. Então, é tudo muito recente na história do Brasil, do mundo. E a quantidade de estudantes que eu recebo lá na redação da Gazeta, em busca de pesquisas, assim, muito estudante do IF, da Escola Normal, enfim, dos colégios aqui, das escolas daqui de Ouro Fino, em busca desse registro. Gente que liga de fora. Antigamente se publicavam as proclamas de casamento. Então, aquelas famílias italianas casavam, então, gente em busca de cidadania, que precisa comprovar aquilo. Então, liga gente do Brasil inteiro. Olha, meus bisavós se casaram em 1909 e saiu uma publicação. Tem como localizar, que eu preciso para adentrar. Então, essa riqueza de ter isso guardado em papel é bonito. É uma coisa que não vai se perder nunca, tá dentro da história, realmente. Realmente é algo único, porque eu acho que em cidade do porte de Ouro Fino, acho que é raro que tenha um jornal. Primeiro que é raro que tenha um jornal com essa longevidade da Gazeta, mesmo em jornais de grande circulação, em jornais de cidades maiores. E em cidade do porte de Ouro Fino, acho que muito mais difícil. Extraordinário ainda, né? Exato. É o segundo mais antigo, que tem o Jornal da Cidade de Oliveira, que ainda é o primeiro. É o segundo mais antigo, e a Gazeta figura entre os 10 mais antigos do Brasil. Inclusive, em 2019, foi feita uma exposição em Pernambuco, com uma associação de jornais do Estado, juntamente com uma associação da imprensa de Portugal. E eles se juntaram e reuniram os principais jornais centenários do Brasil e de Portugal. E a Gazeta figurou lá. Foi exposição. Infelizmente, a gente não pôde acompanhar, né?
pela questão de logística, coisa e tal, de distância. E depois essa exposição foi para Portugal e em seguida foi para a Bélgica. Olha só para onde que a Gazeta vai, né? Para além das montanhas. É extraordinário, né? Não é uma coisa simples, né? Você atravessar os séculos, a gente fala século XIX, século XX, século XXI, pensa tudo que mudou, em tudo no mundo, né?